Olá, estamos de volta pelo IBRAGESP. Professor Mário Paulin falando sobre o curso Agilidade para Aprender sob Pressão. Nós falamos nesse tema praticamente 5 dimensões. Falamos da necessidade de ser ágil, utilizando a dimensão da agilidade mental, agilidade com pessoas, agilidade com mudanças, agilidade com resultados e agilidade para o autoconhecimento. Vamos então focar agora na agilidade mental. Do ponto de vista de agilidade mental, o que nós precisamos entender é que é a capacidade de pensar criticamente para decifrar problemas complexos. Então é muito interessante essa palavra aí, problemas complexos. E decifrar dá uma ideia de investigação. Então por isso que é a agilidade mental. Ela precisa ter exatamente essa capacidade investigativa para que você realmente decifre os problemas mais complexos. E de fazer conexões inusitadas e originais para lidar com as complexidades. E isso é muito interessante porque quando a gente fala na questão da investigação, é fruto justamente daquela questão do ser humano que ele é curioso. Ou seja, você é curiosa, você é curioso, e esse instinto curioso é que faz com que cada vez mais a gente avance. E isso é bom. E na certeza que a gente está falando da capacidade do ponto de vista mental, nós vamos estar decifrando problemas. E isso é que nos faz diferente do que qualquer ser vivo. Essa capacidade realmente de a gente decifrar, investigar, cavocar e ir no mais causa raiz de qualquer problema é de fundamental importância. E quando a gente fala da conexão inusitada, e a gente fala também da questão da conexão inusitada do ponto de vista original, nós estamos falando de novidade. Voltamos a falar justamente de invenção, voltamos a falar do ponto de vista de raciocinar e de buscar coisas novas. Não fazer aquelas coisas repetitivas, mas buscar cada vez mais novidades e fazer com que isso possa provocar em nós um processo tão complexo que as conexões de sinapses, que torna o nosso pensar cada vez mais reciclável, cada vez mais dinâmico, possa que a gente alcance determinadas ideias, determinadas soluções tão complexas para os problemas que nós vivenciamos. É muito importante que quando a gente fala na questão de decifrar problemas, nós precisamos trabalhar também outros aspectos importantes do ponto de vista do pensar. E nesse sentido, o que a gente vai ter com Carl Gustav Jung é interessante a palavra que ele traz para nós. Pensar é difícil, por isso que a maioria das pessoas preferem julgar. E quando a gente está falando de Jung, um contemporâneo de Freud, nós estamos falando isso em 1960, 1950, 1960, estamos falando um tempo muito, muito anterior à internet, a redes sociais, a Facebook, Twitter, seja lá o que for. Então, o fato de hoje também, às vezes a gente tem até a acusação que a gente pensa pouco, não estamos também sendo correto, porque Jung lá, tempos atrás, ele já percebia essa necessidade que o homem tinha do ponto de vista de pensar e tinha muita dificuldade, por isso o julgamento. Só que aí tem um detalhe, essa questão do pensamento, ele precisa ter um equilíbrio, porque o pensamento, muito pensar, pode retardar ações. E a gente está falando de agilidade, a gente não está falando de pressa, mas a gente está falando de agilidade. Muitas vezes é preciso sim entender o problema, ver a dificuldade, identificar a solução, mas é de fundamental importância o pensar para que possa agir. Então isso é bastante importante, então o pensamento, muito pensar, pode prejudicar. Mas não pensar, isso é complicado, ok? Então, como é que a gente pode também evoluir um pouco mais aqui nessa questão, quando a gente lida com essa figura que já traz em si só toda uma complexidade, Quando você olha o que eu trago para vocês do ponto de vista até
de cada átomo, né, ter ali uma representação e tem todo um haver dentro do mundo que a gente vive hoje, né, que eu até coloquei ali no canto direito, né, do slide, para quem está olhando de frente, o ambiente VUCA, que é um aportuguesado do acrônimo VUCA, né, do inglês, VUCA para o português, que é um ambiente, é um mundo volúvel, é um mundo incerto, é um mundo complexo e é um mundo ambíguo. Isso é o que a gente vive hoje. Bem-vindo ao mundo, é essa natureza que a gente está vivendo e por isso a dificuldade, na verdade, de a gente conseguir respirar. Então, quando a gente fala na questão, por exemplo, dessa constelação atômica, vejam que palavras ali, cada uma delas tem uma razão de ser. Havia todo um comportamento organizacional, corporativo, que trabalhava praticamente os 3 S's do inglês, né? A questão de strategy, a questão de system e a questão de structure. Então você tem ali, na verdade, a estratégia, você tem a questão dos sistemas e tem a questão também da estrutura. E isso era muito fundamental porque nisso as empresas se apoiavam. Se apoiavam do ponto de vista de estratégia e do ponto de vista também de evolução para saber onde ela estava, a empresa, né, e para onde ela gostaria de ir. E na questão da infraestrutura, é toda uma solidez que você precisa da empresa para que ela possa se sentir um pilar, ela possa se sentir sustentada e ela possa durar para sempre. E a questão de sistema, toda a evolução da tecnologia do ponto de vista da tecnologia da informação, sistemas de informação. Com o avançar dos cenários novos, das mudanças, né, exigidas pelo próprio mercado, porque o consumidor se torna exigente, você já não olha somente a estratégia, a estrutura e os sistemas. Mas entra uma outras 3 letras que são os 3 P do inglês, né, People, Process e Proposed, que a gente está falando exatamente de propósito, de pessoas e de processos. Então você tinha os 3 S's e você tem agora 3 P. Ah, mas espera aí, professor Mário, isso é passado e agora isso é o que é o presente? Não, não, não. Isso está aglutinado. Por isso que isso está tudo interligado, isso está, de certa forma, dentro dessa constelação atômica para que haja uma energia muito grande, algo que possa, de certa forma, balançar a corporação. Porque quando você fala de propósito, você está saindo totalmente daquela coisa do século XX, que é obediência. O século XXI vai falar para nós do quê? De engajamento. Então, quando você fala no século XX de obediência, você está falando... Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quando você está no século XXI e você fala de propósito, é aí que a pessoa ela vai se identificar com a empresa. Se a empresa tem um propósito, se ela é uma empresa que se preocupa com sustentabilidade, se ela se preocupa com mobilidade, se ela se preocupa com o bem-estar do planeta. E isso, de certa forma, é muito importante principalmente para os jovens de hoje, que eles trazem uma cultura realmente muito preocupante e bastante de responsabilidade com o planeta. E isso é uma coisa que as empresas têm percebido e as empresas têm visto que elas só conseguem engajar o profissional se há o propósito. E dentro do processo, dentro do propósito, junto com pessoas você tem o processo que é exatamente como se fosse um rio que flui e permite, na verdade, que tudo que tenha trabalho, você tem ali um processo, você tem uma lógica, você tem comportamentos ali para que seja estabelecido do ponto de vista do que é necessário para o fluxo das informações e para se alcançar resultados. E perceba que quando você fala em processos, você pode até cambiar pessoas, porque elas vão subir na carreira, elas podem mudar também de trabalho, mas os processos estão ali para funcionar. Então isso é muito importante para que vocês tenham pelo menos essa ideia, ok? Entenderam a questão dos 6 átomos, né, que hoje a gente está praticamente aglutinando todos eles? Estamos falando de estratégia, estamos falando de estrutura, estamos falando de sistema, mas estamos também acrescentando processos, estamos acrescentando pessoas e estamos acrescentando propósito. E espero que você tenha entendido isso para que você possa trabalhar melhor essa questão da tua agilidade mental. Nós vamos prosseguir no próximo bloco para falar um pouco mais sobre a agilidade do aprendizado aí sob pressão.